Olá, DLP Investors. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como registrar então as operações de compra e venda ou outras operações, tanto aqui na plataforma web como também aqui na planilha. Vamos começar lendo uma nota de corretagem. Você vai acessar o site leitorDeNotas.com.br e vai entrar aqui no nosso leitor de notas. Eu já tenho aqui uma nota, vou clicar aqui no escolher arquivo, ele vai abrir aqui um local onde você salvou a sua nota, procure no seu computador onde você salvou a nota, com as operações, como se fosse a nota fiscal, né, das suas operações de compra e venda que é fornecida pela sua corretora. Então eu tenho aqui uma nota de corretagem, então abrir, é um arquivo PDF, ele vai identificar as minhas operações de compra e venda dentro deste PDF e vai trazer para cá. Basta agora eu clicar nesse botão copiar, e eu consigo levar essas informações tanto para a aplicação web quanto para a planilha. Vamos começar pela planilha. Eu vou botar aqui nesta aba operações normais. Essas abas aqui, operações normais, day trade, provento, são as abas de entrada de dados. Então aqui nós vamos na aba de operações. Você coloca na primeira linha livre, então no caso na minha planilha está vazia, é a minha linha 5, e dou um Ctrl V. Já trouxe essas operações para cá. E aqui na planilha eu preciso clicar aqui em calcular operações e proventos para que ele realize o processamento dessas informações que eu acabei de registrar e inclua isso no nosso portfólio. Faça com que isso apareça aqui no portfólio. Já está aparecendo aqui no portfólio. Lá na aplicação web, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó, adicionar operação. Eu tenho um jeito de adicionar uma a uma ou múltiplas operações. Nesse caso, toda vez que eu estiver lendo uma nota de corretagem, é múltiplas operações. Ele abre uma tela semelhante àquela a minha planilha. Eu vou dar aqui um Ctrl V, que eu já estou com as informações na memória, lidas lá pelo meu leitor de notas. Dou um Ctrl V. Quando eu clicar em salvar, ele já vai processar essas informações. Aqui ele está dizendo que eu tenho duas linhas com o mesmo ativo, se eu quero juntar eles, sim, eu quero juntar, posso juntar, então vai ficar uma linha só com 36 ações, né? Agora eu vou colocar aqui em portfólio, ó, ele já mostrou aqui, ó, que eu tenho 36 ações, né, da base, era uma linha com um ativo e depois mais 35, né? Então ele já juntou aqui 36. Me dá aqui o meu preço que eu comprei, preço de hoje, 78,48, o valor que eu comprei, qual é o lucro que eu tive, então, no dia de hoje, qual é o lucro total, né, 88,25. Vai exibir aqui a minha posição, né, nesses três ativos, BASA 3, COSAN e GOAL, que estavam nessa nota de corretagem. Ó. Valor investido 7.157,88. Se eu for lá para a minha planilha, ó, eu vou ter também 7.078,30 aqui, ó, valor investido. Também ó, a minha posição em COSAN, em BASA, em Gerdau. Aqui está ordenado por lucro do dia, mas poderia botar em ordem alfabética, vai ficar na mesma ordem lá da aplicação web, né? Então esse portfólio aqui, essa aba portfólio aqui, é equivalente aqui ao menu portfólio da aplicação web, tá? Ó, investido aqui 7.078,33 e aqui também 7.078,33 o valor investido. Note que aqui não apareceu a taxa interna de retorno, porque toda vez que você faz uma adição ou toda vez que muda a cotação do ativo, em tese eu teria uma nova taxa de retorno. Então, nesse caso, na planilha a gente usa aqui atualizar ativos e cotações e taxa interna de retorno. Então ele calculou aqui a taxa de retorno ao ano e ao mês de cada um dos ativos. Então, por exemplo, BASA 3 aqui, 97,7 ao ano, se equivale a 5,8 ao mês em juros compostos, tá? A mesma coisa aqui, ó, 97,65 ao ano
foi calculado aqui pela aplicação web. Então essa é uma maneira de fazer a importação dos dados de uma nota de corretagem. Mas há alguns casos onde você terá que lançar manualmente as informações. Vou fazer primeiro aqui na aplicação web, depois eu faço na planilha. Ó. Eu vou adicionar uma nova operação aqui e eu vou escolher aqui, por exemplo, um ativo aqui que está na minha categoria de outros ativos. Depois veja o vídeo, né, de como configurar outros ativos. Eu tenho um outro ativo aqui configurado, FGTS, por exemplo, que é uma informação que não está disponível numa nota de corretagem. Mas eu posso ir lançando os depósitos que são feitos do FGTS, por exemplo, no dia 10 de 12 de 2025, eu vou ter um evento de compra, como se eu estivesse comprando mais FGTS, né? A quantidade eu não preciso colocar, e o preço aqui eu vou colocar o valor que me foi depositado de FGTS nesse dia, vamos supor R$560. Não tem nenhuma taxa adicional, a corretora aqui pode ser Caixa Econômica Federal, né? Não tem nenhum imposto, a moeda aqui é Brasil, se eu não colocar nada, ele fica na nossa moeda. Tá? Eu vou botar aqui salvar, então eu acabei de incluir um ativo manualmente, fiz uma inclusão manual, né, de um ativo que é o FGTS. Tá aqui a inclusão do FGTS no meu portfólio. Isso eu faria aqui na planilha de uma maneira semelhante na aba Operações Normais. Eu vou aqui e incluo FGTS no dia 10 de 12 de 2025, 10 de 12 de 2025, também uma operação de compra. Olha como tem várias operações aqui, né? Não são só compra e venda, né? Como é que eu vou aprender a lançar todas essas diferentes operações? Você vai lá no site dlpinvest.com.br, na seção de ajuda, e tem lá uma explicação para vocês de como é que lançam todas as operações. O processo é exatamente o mesmo desse que eu estou fazendo aqui. Tá? Você vai botar a quantidade 1, note que lá na versão web a gente nem precisava colocar a quantidade. Aqui eu coloco a quantidade 1, 560, né? A corretora aqui Caixa Econômica Federal e a moeda aqui é BRL também. E mando fazer calcular operações. No momento que eu calculo as operações, ele vai incluir esse ativo no meu portfólio. Vou aqui na minha aba portfólio agora e está ali a inclusão do FGTS. Tá? Não tem ainda taxa interna de retorno, porque também não se passou muito tempo ainda. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, esse FGTS, eu vou atualizar o saldo dele, né? Isso também é algo que eu preciso fazer manualmente, porque a planilha aqui, ou a aplicação web, não tem como adivinhar qual é o saldo desse FGTS depois de um certo tempo. Vamos supor que foi esse único depósito que eu tive na vida, né, dia 10 de 12 de 2025, mas no dia 31 de 12 de 2025, esse saldo já era R$570, por exemplo. Tá? A mesma corretora em reais, né? Então eu posso fazer uma atualização do saldo desse ativo. Se eu vou mandar calcular aqui as operações também, e aí eu posso também, depois de calcular as operações, mandar fazer o cálculo aqui da minha taxa interna de retorno, né? E ele vai calcular que houve um acréscimo de 10, um lucro aqui de R$10, num tempo aproximado aqui de 20 dias, né? Vai fazer uma projeção disso para um ano. Então aqui já me deu um lucro de 10, né, de 560 para 570, e ele está aqui calculando agora minha taxa de retorno de 28,2 ao ano. Da mesma forma, eu poderia fazer isso na aplicação web. Então, já vimos como a gente lança manualmente, já vimos como a gente faz a importação de uma nota de corretagem, tanto na versão web como na planilha. Na versão web, eu poderia usar o leitor de notas diretamente aqui, em vez de acessar separadamente. Ele tem uma integração com o leitor de notas. Ele acessa como se fosse um site dentro do outro, né? Então eu vou aqui no leitor de notas e eu posso fazer a leitura aqui. Vou fazer uma leitura novamente da mesma nota de corretagem. Tá? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nas operações
nas operações, aqui tem uma lista com todas as operações exatamente como se fosse a minha planilha, ó, com os lançamentos das operações, o FGTS, o BASA, o COSAN e o GOAL de baixo para cima. São exatamente as mesmas operações que estão aqui na aba Operações de cima para baixo, né? FGTS, BASA, COSAN, GOAL, e aqui eu já tenho uma atualização do saldo do FGTS que eu não lancei ainda na aplicação, na plataforma web aqui. Tá? Mas eu vou aqui eliminar aqui, vou deletar essas minhas operações para não ficarem duplicadas, né? Então, vou só deixar aqui o registro do FGTS e vou retirar as outras operações. Para fazer novamente a leitura aqui, agora por dentro da aplicação. Vou botar, escolher aqui o arquivo, nota de corretagem, vou abrir. E em vez de ter um copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, eu não preciso fazer esse Ctrl C e Ctrl V porque eu já estou dentro da aplicação. Então o botão aqui é importar operações e ele me abre aquela janela já com o Ctrl V feito, digamos assim. Né? Inclusive eu poderia dar um Ctrl C e um Ctrl V daqui e levar para a planilha. Seria porque as informações estão do mesmo jeito aqui, ou da planilha poderia dar um Ctrl C, um Ctrl V para cá. Né? E aí eu vou dar um salvar aqui. Tá? Quer juntar aquelas operações do BASA 3? Sim, então vamos juntar o BASA 3. Veio para cá. Tá? Agora se eu for aqui no meu portfólio, as operações já estão registradas aqui no meu patrimônio. Né? Eu poderia ir lá na planilha agora, pegar, por exemplo, essa linha aqui de atualização do saldo, ó, vou dar um Ctrl C aqui na planilha, e vou lá na aplicação web, vou lançar aqui múltiplas operações e dou aqui um Ctrl V. Ó, tá? E aí eu mando salvar aqui. Ó. Então, em vez de eu registrar manualmente essa atualização do saldo, só para até mostrar como as duas soluções elas são bastante integradas, né, e semelhantes em termos de usabilidade. Tá? Aí o meu FGTS já está atualizado aqui com 570, né, um lucro de 10, já me calculou a taxa interna de retorno aqui de 28,2, exatamente como calculou aqui no portfólio da planilha também, 28,2 aqui de taxa interna de retorno. Bem, eu acho que era isso por agora, pessoal. Bons investimentos, nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço.